É isso, Fernanda Kim, muito bom poder conversar com você aqui no Paulista TMC. Um ponto muito importante aqui, mudando também um pouquinho a pauta, né? Em relação à infraestrutura, a gente sabe que o atual governador, o Tarcísio, que inclusive é candidato à reeleição, tem afirmado que vai fazer investimentos na área da infraestrutura. Isso também esbarra, obviamente, por consequência na mobilidade urbana, que é muito importante, na região, por exemplo, da Grande São Paulo. Eu quero fazer a pergunta, então, sobre quais as principais propostas que você tem em relação a essa área infraestrutura e também mobilidade urbana. Então, acho que primeiro a gente precisa abrir espaço fiscal, porque quanto mais despesas obrigatórias a gente tem, menos verbas discricionárias a gente tem para fazer investimentos. Só para as pessoas entenderem, as despesas obrigatórias são um custeio do dia a dia, né? Pagamento de pessoal, principalmente, previdência, coisa que não dá retorno no longo prazo. Investimento é principalmente infraestrutura, aquilo que dá retorno no longo prazo, aumenta a produtividade, faz o PIB crescer, gera aumento de emprego. Então, quanto mais despesas obrigatórias a gente tiver, menos a gente tem investimento, menos a gente tem aumento de produtividade, menos a gente tem geração de emprego e de renda. Infelizmente, a dívida consolidada de São Paulo em relação à receita corrente líquida aumentou durante o governo Tarcísio, e o governo Tarcísio herdou, né? Tenho críticas à gestão de João Dória e de Rodrigo Garcia, mas se teve um mérito foi deixar aí mais de 20 bilhões em caixa para que o governador Tarcísio fizesse os investimentos que bem entendesse. A maior parte dos empreendimentos de infraestrutura que foram entregues por essa gestão do Tarcísio foram assinados em governos tucanos, então houve pouca inovação nesse sentido. Então, abrindo esse espaço de um investimento discricionário, eu acredito que a gente possa, sim, fazer um programa, principalmente de ampliação de metrô, que eu acho que é uma das infraestruturas urbanas mais importantes que a gente tem de transporte público no estado de São Paulo. E um outro ponto, em relação ao transporte público, eu acho que um dos enfrentamentos mais importantes, antes da gente começar qualquer discussão, é tirar o PCC do setor de transportes. A gente sabe que tem uma força muito grande, uma atuação muito grande em empresas muito grandes que fazem parte de oligopólios muito poderosos e que estão nas mãos do primeiro comando da capital. Inclusive, eu vejo muito lobby em Brasília em relação à tarifa zero, e eu sei que isso, infelizmente, se for aprovado no atual cenário de oligopólio dominado em parte pelo crime organizado, é só tirar dinheiro do pagador de impostos para passar para o bolso do PCC. Então, eu acho importante a gente coordenar com o Ministério Público, né, principalmente com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, para a gente desarticular o crime organizado em relação ao setor de ônibus, principalmente, e a gente flexibilizar também o transporte também para os ônibus via aplicativo, né? A gente tem na Europa hoje um grande movimento para você quebrar o modelo que a gente tem de transporte hoje em relação às reservas de mercado que a gente possui, para abrir a concorrência para os aplicativos. Eu acho que hoje os aplicativos têm, e muitas vezes, oferecido preços melhores e trajetórias melhores também. Falando em quebrar, vou quebrar agora a pergunta para já passar para a próxima, porque tem muitas questões aqui, são muitas questões. Você falou que vai concorrer, então, ao governo, né, do Estado, e você já afirmou que vai ser palanque para o Renan Santos aqui no Estado, né? Queria que você me falasse sobre isso. Bom, primeiro eu tenho muita confiança de que o Renan Santos vai vencer as eleições. Todas as pesquisas agora, primeiro a Atlas, que é a mais precisa de todas, colocou ele com 7%. Eu acredito que ele vai crescer no próximo levantamento. Agora as outras pesquisas estão se corrigindo para colocar o Renan em terceiro lugar, né? Praticamente todas hoje, né, já estão colocando o Renan em terceiro. E primeiro, só o fato dele ter um nível de desconhecimento muito maior do que o governador Zema e do que o governador Caiado, já mostra que o nível de converte, né, de conhece e vota dele é muito alto. Então o desafio do Renan é o mais fácil de todos, que é o vencer o desconhecimento. Cada vez mais ele se torna conhecido, quanto mais conhecido aumenta as intenções de voto, e hoje ele é um dos candidatos que tem a menor rejeição, e quando ele estiver no debate na televisão, todo mundo vai conhecer, e portanto ele vai ter um número muito maior de votos, vai ter esse terceiro lugar consolidado, esse terceiro se tornará segundo, esse segundo se tornará primeiro. Então é importante no estado de São Paulo que o Renan, né, possua um pré-candidato aí ao governo do estado. É o maior estado de todos, é um estado que decide a eleição nacional, e que o Renan terá uma agenda já tem uma agenda robusta aqui no estado e terá uma ainda maior. E o Tebas tem pergunta também, Tebas. Que no caso da eleição aqui em São Paulo, a gente observa as principais pesquisas colocando o Tarcísio e o Haddad bem na frente na comparação com os outros candidatos, né? Inclusive o seu nome bem atrás de Haddad e também de Tarcísio de Freitas. Como fazer para alcançar essas candidaturas em tão pouco tempo?
Bom, primeiro eu considero o Haddad já ele é um derrotado profissional, né? Ele perdeu as eleições para todas as esferas já do executivo, perdeu para a prefeitura, perdeu para o governo do estado, perdeu para a presidência da república. Depois da gestão que ele fez na prefeitura de São Paulo, que foi a pior da história, ele não consegue mais se eleger para nenhum cargo executivo no estado. O PT nunca venceu e nunca vencerá o estado de São Paulo, então já considero um candidato derrotado. Em relação ao Tarcísio, eu acho que o esgotamento com o modelo tucano, e o Tarcísio fez mais uma gestão tucana, né? Quem toca politicamente o governo é o Gilberto Kassab, né, que é uma figura do Centrão, que apoia o Lula no plano federal e apoia o Tarcísio no plano estadual e que utiliza os cargos do governo do estado para fazer agrados a prefeitos. E não é à toa que o PSD hoje é o partido que tem mais prefeitos no estado de São Paulo. Eu sou absolutamente contra essa lógica de cooptação de filiados por meio de uso de cargos do governo estadual. Esse esgotamento, o fato da gestão Tarcísio ser mais de uma gestão tucana, na minha avaliação, abre espaço para uma candidatura antissistema, abre um espaço para uma candidatura que permita a substituição desse polo da direita que eu pretendo ocupar e, na minha avaliação também, outro aspecto que a gente ainda não falou, sobre corte de privilégios, né? O governador Tarcísio, todas as vezes que o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria mandou projetos para aumentar supersalários para a Assembleia Legislativa, ele orientou a base do governo a votar favorável, coisa que serei absolutamente contrário. Quem já recebe R$46 mil do dinheiro do pagador de impostos paulista não merece receber mais nenhum centavo. Mas tem uma pergunta aqui que não tem como eu não fazer. Num segundo turno, entre Tarcísio e Haddad, quem que se apoiaria? Eu estou disputando a eleição para vencer. Eu não vou trabalhar com nenhum... Mas vamos falar de possibilidade também. Não vou falar de possibilidade, porque a única possibilidade que eu trabalho é eu estar no segundo turno, né? Não faz sentido um pré-candidato a qualquer cargo trabalhar num cenário em que ele não esteja no segundo turno, porque aí ele já está admitindo a própria derrota. E